Olá, meu nome é Leonardo, eu sou o dono do Como Me Sinto na Engenharia e este podcast nós vamos explicar para vocês todo o processo do Ciências Sem Fronteiras. Nós vamos responder uma série de perguntas que nós recebemos sobre o programa e para isso eu chamei dois amigos meus, um que está fazendo o intercâmbio e outra pessoa que vai para o intercâmbio. Eu peço que se apresente a Raíssa, que já está no intercâmbio. Meu nome é Raíssa, eu faço FISCAR como o Léo, faço engenharia de produção também, só que alguns anos na frente. E eu vim pra cá, pra Inglaterra, em setembro do ano passado, para uma cidade próxima a Londres, o nome é Hatfield, e a universidade chama Universidade de Hertfordshire. E eu espero que ajude a responder algumas perguntas de vocês. Nós estamos passando por um pequeno problema com a videochamada. Um dos participantes da videoconferência não está conseguindo acessar o Hangout. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou apresentá-lo e alguma das perguntas ele vai responder, só que eu irei falar a resposta. A outra pessoa que está participando dessa videochamada é o Thiago. Ele é estudante de engenharia de produção aqui da UFSCar Sorocaba. Ele está no 4º ano e ele está indo para o Canadá, na Universidade de Regina. Ele vai agora na próxima leva, no próximo semestre, e a Raíssa já está lá. Eu dividi essa videoconferência, esse podcast, em duas etapas. Primeiro, a etapa das pessoas que já estão lá e outra das pessoas que vão para lá ainda. Então eu vou dirigir essa primeira parte de perguntas para a Raíssa. Algumas perguntas gerais que eu formulei, outras perguntas que eu vi em bastantes sites, que as pessoas têm dúvidas sobre o programa, e outras perguntas que leitores mandaram para mim. Começando, Raíssa, a gente vai falar de dinheiro, tá? Primeira coisa, um valor exato. O governo dá para você quanto para você ir deu para você ir para Inglaterra? Bom, assim, eu não sei, a questão de dinheiro, quantidade, é muito relativa, porque tá variando muito de cidade para cidade e varia muito da bolsa, porque nesse intercâmbio são dois órgãos diferentes que estão patrocinando, que é a CAPES e o CNPq. Então, parte dos países estão na mão da CAPES, parte dos países estão no CNPq. Eu não sei, assim, te falar de quantidade de dinheiro exata, eu acho que é um pouco relativo, porque, assim, como eu tô recebendo em pounds, só que agora eles estão dando um cartão na nossa mão, que é um cartão de um banco dos Estados Unidos. Então, varia muito com relação à cotação do dia. Mas, assim, o que eu falo pro pessoal, e também tem uma outra questão, eles classificaram cidades por cidades consideradas de alto custo e cidades não consideradas de alto custo. Então, quem está em cidade de alto custo acaba recebendo mais do que quem não está em cidade de alto custo. O dinheiro que eu recebi, eu acho que, assim, acho que a gente está bem amparado nesse sentido quanto a dinheiro, porque eles pagaram passagem de ida, a passagem de volta, seguro de saúde, e o dinheiro que eles mandaram de seguro de saúde, você faz um seguro de saúde muito bom. E na Inglaterra, que eu tô no caso, eu não precisaria de seguro de saúde, eu tenho seguro de saúde que a CAPES pagou, mas não usei até hoje, porque já fiquei doente várias vezes, mas o sistema de saúde daqui, como eu vou ficar aqui por um ano, eles me abrigaram no sistema de saúde como se eu fosse um britânico. E com relação ao resto do dinheiro, mensalmente, o dinheiro aonde eu tô dá, sabe? Nunca precisei pedir pros meus pais dinheiro nenhum. O dinheiro que eu precisei pedir pros meus pais foi pra eu viajar. Certo. Uma outra pergunta que um dos leitores enviou para mim. O local que você está abrigado é moradia estudantil? Faz parte da faculdade ou você está em casa de família? Então, aí também, assim, eu tô respondendo com relação ao que tá acontecendo aqui comigo, mas eu sei de outros lugares. Então, aonde eu tô? Inglaterra, o que aconteceu foi, a CAPES, a maioria das universidades aqui tem moradia dentro da universidade,
e a moradia é muito boa. Aonde eu tô, eu tenho o meu quarto, e assim, o quarto tem tudo, sabe? A cama é boa, tem uma escrivaninha grande, tem um frigobar, tem armário, e é suíte meu quarto. Então, assim, o quarto onde eu tô é um quarto bom, fica dentro da universidade. A única coisa que agora que eu vou mudar no verão pra outro lugar, mas é na própria universidade, só que é numa acomodação, digamos, eu tô numa acomodação que eles classificam a AA. Eu vou mudar para uma acomodação, acho que C. Que assim, eu vou continuar tendo meu quarto sozinha, mas não vai ter banheiro. E o quarto é um prédio assim, um pouco mais antigo. Entendi. Mas, assim, isso aconteceu comigo aqui. Nos Estados Unidos eu tenho um amigo que tá lá, que ele, na verdade, eu acho que ele tem banheiro no quarto, mas ele divide o quarto. Na Itália, eu tenho um amigo que tá na Itália já aconteceu diferente. Na Itália e acho que na Espanha também, eles deram o dinheiro na mão dos alunos da casa e os alunos que tiveram que achar onde morar. Ponto bom e ponto negativo disso é assim. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei no aeroporto, a universidade foi me buscar, eu vim, me instalei e eu não tive problema nenhum de ter que ir atrás de casa, de ter que ir atrás de nada. Eu cheguei, no mesmo dia que eu cheguei, eu já vim pro meu quarto, já estava tudo instalado e eu não precisei fazer nada. Ponto negativo. O pessoal que recebeu o dinheiro teve que sair correndo atrás de tudo, mas, por exemplo, se você quer usar o dinheiro para, por exemplo, comer melhor, passear, ter mais dinheiro na sua mão, o pessoal que alugou casa, que foi atrás de casa, eles tiveram a oportunidade de procurar uma casa mais barata e ter o dinheiro na mão deles, entende? Mas em Isso tudo depende do país, né, das pessoas. Sim, é tudo muito relativo, porque o órgão muda, inclusive aqui na Inglaterra mesmo. Eu vim pela casa, eu tô nessa acomodação. Eu tenho uma amiga que veio aqui, ela é de faculdade particular, então foi um outro sistema, foi assim, uma seleção à parte. E ela veio pelo CNPq. E então ela não tá na mesma acomodação que eu tô. E o que aconteceu comigo, eu fui colocada na universidade, aqui na Inglaterra eu fui alocada numa sala, então eu tô como segundo ano aqui, porque aqui são só 3 ou 4 anos, depende do curso, então eu tô como se fosse na metade. Ela já na verdade, ela veio pra cá, como ela veio por CNPq, ela teve que apresentar um projeto e ela veio na realidade aqui para desenvolver esse projeto. Então a bolsa dela, mesmo ela estando no mesmo país que eu tô, a bolsa dela é completamente diferente, o lugar que ela mora é completamente diferente do meu, é tudo completamente diferente. Certo. Agora uma outra pergunta. Em relação à sua adaptação à Inglaterra, um país novo, e principalmente as matérias que você está cursando aí. Quais foram que você pegou, por que você pegou, relativo ao seu curso, sua opção, seu gosto, mas em relação ao método de ensino daqui do Brasil, aí é mais rígido, aí é mais coxa, como que você lida com isso aí? Então, na verdade, eu faço engenharia de produção no Brasil, mas eu quero trabalhar na indústria automobilística. Então, quando eu vim pra cá, eu vim fazer engenharia automobilística aqui, na verdade. Então, o que vai acontecer? Eu não vou ter equivalência nas minhas matérias, mas eu tive muita matéria diferente aqui. Eu tive, por exemplo, sistemas elétricos automobilísticos. O meu estágio provavelmente vai ser no time de Fórmula daqui da universidade, sabe? Então tá bem diferente do que eu fazia no Brasil. Assim, quando eu vim pra cá, o meu inglês não era... Eu passei assim, raspando, passei em cima mesmo da nota do IELTS. E uma coisa que eu percebi aqui, mesmo gente que tem um inglês bom, é complicado o começo, porque você tem a aula aqui, e principalmente se você tá na Europa, porque os países são muito pequenos, então tem muita gente, muito estrangeiro, e o inglês que a gente fala é diferente do inglês daqui, é diferente de um alemão que tá falando inglês, é diferente de todo mundo que tá aqui fala um inglês diferente, sabe? Então, no começo foi meio ruim de acostumar, principalmente porque eu tenho professor, por exemplo, escocês, professor britânico, então no começo o clique de você mudar de um para outro é meio complicado. Mas as matérias aqui, o que eu senti, os
professores não aprofundam muito, sabe? Eles não vão a fundo em nada. Se você quer ir atrás, você vai, mas eles não aprofundam e é difícil de dizer, porque eu tive muito mais aula prática aqui. Uma coisa que eu senti é que eu sempre no Brasil deixava meio assim, última hora, a maioria das coisas dava de última hora. Aqui eu não tinha como, porque aqui a gente tem aula que chama tutorial, que é como se você tivesse... É assim, toda semana é um grupo pequeno de alunos que tem esse horário com o professor e você tem que fazer perguntas, tem que participar, tem que apresentar seu projeto. Então, praticamente, assim, toda semana você tem que entregar alguma coisa. Isso foi uma coisa diferente, mas, por exemplo, no Brasil eu tinha 12 matérias por semestre, 32 créditos, teve um semestre que eu fiz 38. Aqui eu tenho, assim... Se eu tenho aula de manhã, eu não tenho aula à tarde. E aqui o dia, porque o inverno é meio pesado, as aulas não começam antes de 9 horas da manhã. Nunca. Nem verão, nem nada. Sempre. A aula mais cedo é às 9. E quando você tem aula às 9, é aquele sofrimento pra levantar da cama, tá? Certo. Mas... outra pergunta. Em relação ao inglês. Quando você entrou na universidade, eles separaram os alunos intercambistas em uma sala ou eles misturaram vocês com os outros alunos da faculdade? Não. É assim, a primeira semana tem uma semana que antes dos alunos chegarem, que é uma semana para os estrangeiros, eles chamam, que quem tá vindo para intercâmbio eu aconselho muito a vir, porque eles dão todas as dicas, assim, sabe? Onde você acha supermercado, onde você acha isso, onde você acha aquilo. Eles fazem viagem, principalmente quem tem a questão do visto. Eles falam onde que você tem que ir na polícia, como que é. Eles explicam tudo na primeira semana. E, assim, o ritmo é mais lento do inglês. Eles falam mais devagar, falam mais com gestos pra você entender. É uma semana. Daí a segunda semana é a semana introdutória, que a gente chama também, que daí é no seu curso. Daí já era. Daí é tudo junto e é, assim, pauleira, sabe? O professor vem, é aula, assim, não é aula ainda, mas todo professor vem, se apresenta, fala o que vai ter, o conteúdo. Uma coisa, assim, como eu disse, meu inglês não era bom, passei em cima mesmo. No comecinho, o que eu fazia, eu comprei um gravador e eu gravava. Então, aula que eu não entendia nada, porque assim, como eu faço engenharia, tem muita fórmula, muita conta, então acaba que você se vira. Mas pessoal de humanas, principalmente, se tá vindo com inglês meio, sabe, em cima, ou uma engenharia mais humanas, o gravador me ajudou, porque tinha muita coisa que, principalmente professor que tem acento forte, então eu gravava, daí chegava em casa, escutava um pedacinho, parava, entendia, escutava outra parte, entendia, principalmente no começo. Certo. Em relação às matérias que você puxou, você teve um máximo de matérias para puxar ou você podia puxar quantas matérias você quisesse? Eles me alocaram numa sala. É diferente do Brasil aqui, onde eu tô. Assim, teve gente que, por exemplo, nos Estados Unidos, o meu amigo, ele escolheu as matérias que ele ia fazer. Na Espanha também o pessoal escolheu, então eles escolheram poucas matérias para poder ter mais tempo livre. Em Londres também eu tenho uma amiga que escolheu as matérias, então ela não pegou matéria de segunda e sexta. Que dela ela viaja na quinta noite e volta só na segunda de manhã, sabe? Na segunda noite. Agora o meu caso aqui, eu fui alocada numa sala. É grade fechada. É grade fechada? Eu peguei grade fechada. Entendi. Fazendo só um adendo em relação ao campus, à tecnologia da universidade em comparação ao Brasil. Tem como comparar? Não tem. Assim, só pra ter uma ideia com relação a essa parte de tecnologia, aqui tem muito laboratório, os softwares são muito rápidos, os laboratórios são muito rápidos, a biblioteca, uma coisa que assim, eu vou sentir muita falta no Brasil, a biblioteca aqui é 24 horas, então a hora que você quiser ir, a hora que você precisar, inclusive nas férias, é literalmente 24 horas, sabe? Eu acho que assim, uma das coisas que eu gostei muito daqui, até a academia. A academia daqui, você não tem professor personal na academia, é tudo com computador. Todas as máquinas têm computador. Então você só põe a sua senha
ele loga na sua conta e ele fala quanto você tem que fazer, quantas vezes, e ele conta pra você. É tudo... a tecnologia aqui é muito, muito boa, sabe? Eu fui até os laboratórios daqui, tem muito equipamento, é muito bem equipada. Aqui, a universidade que eu tô, uma das melhores universidades para motorsport. Então, tem muita gente da Europa que vem pra cá. Minha sala de motorsport é bem cheia. E o time de fórmula daqui da universidade é bom, eles têm bastante tecnologia. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu gostei, sabe? E com relação à universidade em si mesmo, com isso que você falou de ser da universidade em si, a vida universitária aqui, uma coisa que eu achei assim muito boa, eles proporcionam uma vida universitária para o aluno. Assim, eles entendem que o aluno tem que ter aula, tem que ter o tempo de estudar, tem que fazer atividade física, tem que se alimentar, tem que sair. Então, a universidade aqui, como uma universidade grande, a acomodação é uma acomodação boa, a biblioteca é 24 horas por dia, a academia é uma academia muito boa e muito barata mesmo, e é muito boa a academia. A alimentação aqui, eu acho que assim, como muito bem, e gasto, por exemplo, 4 pounds no restaurante, e é um restaurante mesmo. E festa aqui, todos os dias da semana tem festa. Então, no sentido assim, o que eles fazem com isso, que me deu a entender, é que, por exemplo, todo curso tem um dia livre, só que não é o mesmo dia livre para todo mundo. Então, por exemplo, se o seu dia livre é na quarta, terça-feira você pode ir na festa, tem coisa pra você fazer, sabe? Pra você sair com seus amigos, conversar. Se o seu dia livre é na sexta, quinta-feira tem festa. Então, eu acho que assim, eles proporcionam uma vida universitária completa, sabe? Agora, em relação às universidades daqui, nós temos uma carga teórica e experimental nem tanto, mas uma carga teórica de aulas muito grande. Em geral, pelo menos aqui na UFSCar, nós temos festas 2, 3 dias no máximo por semana. Aí você falou que tem todos os dias. Agora eu pergunto pra você tá na Europa, é um pulo pra você estar na França, é um trem pra você chegar em Paris, é um ônibus pra você chegar em Amsterdã. Pra você sair da Inglaterra, em relação ao seu tempo, na faculdade, a sua carga horária, mas de repente eu vi fotos suas que você foi pra Praga. De repente, é fácil sair da Inglaterra para ir para outro país em relação à sua carga horária, que a universidade exige? Sim, é bem tranquilo. É bem tranquilo. Assim, eu teve esse semestre mesmo, eu não tive aula de sexta-feira à tarde, então eu terminava na hora do almoço e tchau, sabe? Partiu. Eu ia pra onde eu quiser. E assim, aqui tem muita companhia barata, por exemplo, Ryanair. Você gasta 10 pounds pra ir, 10 pounds pra voltar, não é nem 35 reais, sabe? Uhum. Por exemplo, fui 20 pounds, eu fui pra Noruega e voltei. Passei final de semana lá e voltei. Cidade cara. Sim, foi uma facada no peito da Noruega. É uma das cidades mais caras pra se comer no mundo. Não, pra você ter uma ideia, o McDonald's, que aqui na Inglaterra eu pago 4 pounds pro Big Mac, menu, lá era tipo 13 pounds. Eu tava vendo, acho que numa reportagem na exame.com que na Noruega, em Oslo, você não almoça por menos de 15 dólares, 20 dólares. Dá muito mais que isso, então é meio caro. É um horror. Mas então, viajar assim, e aqui uma coisa que eles também fazem, mas isso assim, sabe, depende muito de aluno para aluno, porque se você é um aluno que mantém as suas coisas em dia, é uma coisa que assim, o que eu senti aqui, sabe? Se você acaba deixando, até os meninos da minha sala acabam comentando, nossa, você viaja pra caramba, tal. Mas as minhas notas aqui são notas boas, sabe? Porque eu não deixei de cumprir as obrigações. Então, por exemplo, toda semana, se eu tinha que ir pra essa aula que a gente chama de tutorial, e tirar dúvida com o professor, e apresentar meu projeto, eu fazia isso durante a semana, e daí eu poderia viajar, entende? Entendi. Aqui eles têm, assim, antes dos exames, principalmente, eles falam que são... Como que eu vou explicar? Por exemplo, eles têm 3 semanas de férias antes dos exames. Então, nessas 3 semanas de férias, que, por exemplo, todo mundo estava estudando, eu viajei
porque eu tinha estudado antes, voltei, assim, eu viajei 2 semanas, daí eu voltei uma semana antes dos exames, estudei e fui fazer os exames, entende? Então, assim, tudo vai depender muito de como você é como aluno. Tudo varia muito de como você é como aluno, sabe? Se você é um aluno que mantém as coisas em dia, vai depender muito de você. Mas assim, isso que você falou, uma coisa da Europa que eu achei muito bom é isso, sabe? Por 40 pounds você vai passar o final de semana na Bélgica e volta. Por 30 pounds você vai para outro lugar e volta e dá pra fazer isso. Mais 3 perguntas em relativo a você que tá aí, já está aí. Primeiro, você acha que o seu inglês melhorou estando aí? Sim, com certeza, muito. Muito mesmo. Eu acho que assim, o inglês aqui, na verdade, você tem 3 fases. Você tem a primeira fase, que é o começo, que você quer morrer. Mesmo eu não sou uma pessoa tímida, você sabe disso. O primeiro mês eu não abria minha boca. Eu ficava, foi assim, muita aflição. Eu tentava escutar o máximo que eu podia, pra tentar absorver o máximo que eu podia, porque mesmo, assim, é até engraçado, quando você escuta brasileiro falando inglês, você entende bem, porque é o seu inglês, mas daí você pega, por exemplo, um indiano falando inglês. A minha melhor amiga aqui, ela é da Bulgária. Então, até o inglês dela, assim, no começo era muito estranho, muito complicado, mas, assim, essa é a primeira fase. Daí você tem a segunda fase que você entende bem, que você começa a falar mesmo errado, mas você vai se soltando. E daí essa parte é que você aprende mais e é a parte que você tem que mesmo falar inglês. E o máximo que você puder é tentar não falar em português, porque é nessa fase, essa segunda fase, que é a fase que você vai pegar mais. E não ter medo de falar inglês, mesmo que as pessoas te corrige, aprende e fala mesmo pra se soltar. E tem a fase agora, que é a que eu acho que eu tô agora, que é, por exemplo, se eu estiver falando com você agora em português e alguém me ligar em inglês, eu consigo mudar de um pra outro rápido, sabe? E consigo falar inglês normal, me virar bem, conversar com a pessoa em inglês. E se você for lá comigo, mesmo que eu tiver um telefone em inglês, eu vou escutar você em português e vou responder, sabe? Entendi. Agora, comparando, por exemplo, eu tenho amigos que estão fazendo intercâmbio no Canadá e lá eles têm um problema de população. Ou seja, nas ruas você encontra muitas pessoas de origem asiática, Oriente Médio e muitos brasileiros. E ele já me falou o seguinte, que lá ele tem problemas em treinar o inglês porque tem brasileiro por todo lugar. Ele vai numa padaria, no Starbucks e pede para entrar na fila e quando ele vai ver, ele tá falando português com um cara do Paraná, por exemplo. E isso acaba não treinando inglês. Aí você percebe que tem essa coisa de, não, vou misturar as minhas amizades agora com pessoas de outros países para ter essa vivência internacional mais completa, ou não, brasileiro é brasileiro, é feijoada, todo mundo se junta, vamos beber caipirinha? Assim, Léo, no começo, antes de eu vir pra cá, até um dos nossos amigos, ele foi pra Austrália, acho que até o Thiago, ele vai lembrar provavelmente disso, esse nosso amigo que tá na Austrália, ele acabou morando com brasileiros mesmo. E eu era uma das pessoas que falava, nossa, ele tá fazendo uma besteira, vou morar com brasileiro, tipo, ele não vai aprender nada de inglês. Mas a hora que eu cheguei aqui, é inevitável, sabe, Léo? Você tá longe de casa, é inevitável, assim, às vezes você se sente perdido. E até a faculdade, nessa primeira semana que eu falei pra você que eles só recebem os alunos internacionais, eles mesmos incentivam a gente a ter esse ciclo de amizade com pessoas do nosso país. Porque chega uma hora que... Eu não sei como explicar, mas aqui na universidade que eu tô mesmo, a gente tá em 6 brasileiras. E assim, é como se fosse uma família, sabe? Você acaba se apegando como se fosse uma família, porque são as pessoas mais próximas de você, que te entendem, que falam a sua língua, que comem a mesma coisa que você, que agem do mesmo jeito, que escutam as mesmas músicas. Então, é inevitável isso acontecer, sabe? E não digo só por a gente brasileiro. Essa minha amiga que é da Bulgária, que eu acho que ela... Tem 2 da Bulgária. Quando ela achou outra menina da Bulgária, ela ficou tão feliz. Ela se encontra toda semana pra, sabe, uma vez a semana pra fazer jantar, assim. Então, eu acho que, sim, é importante você ter o contato.
Mas uma das coisas que a gente aqui, os brasileiros, eu moro com os meninos no apartamento que eu tô, um dos meninos é brasileiro que mora aqui, o que a gente faz, a gente fala inglês entre a gente. Lógico que quando dá aquele momento assim, depressão, aconteceu alguma coisa, lógico que você vai falar em inglês, né? Inglês, é. Mas assim, no dia a dia, sabe? Encontra, tomar café da manhã é inglês. E acaba que você acaba se misturando muito, sabe? Com o pessoal daqui, não tem jeito. Mas 2 perguntas. Primeiro, defina o Ciência Sem Fronteiras. Defina a experiência que você está tendo aí. Léo, eu acho que a experiência que eu tô tendo aqui é uma experiência única. Muita coisa aconteceu, muita coisa boa. Se eu pudesse voltar atrás e escolher de novo, eu com certeza escolheria vir pra cá, pro mesmo lugar que eu tô. Gostei muito. Agora eu tô numa fase meio complicada aqui, porque eu acho que as 2 fases, até pro pessoal já se preparar. A primeira fase complicada é quando você chega, o primeiro mês, que é estranho. E agora, porque tá todo mundo indo embora e a realidade tá batendo, sabe? E por mais que eu tenha o projeto de verão, as aulas acabaram. E o projeto de verão quem tem é só a gente do Ciência Sem Fronteiras. Então o pessoal tá indo embora, é uma fase bem difícil. Mas eu acho que não me arrependo de nada. E o que eu falo mesmo para as pessoas que vão vir é: venha e o máximo que você puder se entregue, sabe? Viva tudo que você puder viver aqui, porque é uma experiência única. E eu acho que assim, compensa você se arrepender de alguma coisa que você fez do que você não fez. Porque muitas vezes a gente não vai ter uma oportunidade dessas de novo, então eu acho que não me arrependo de nada do que aconteceu aqui. Gostei muito do programa, muito mesmo. Aprendi muita coisa, sabe? Não só com relação à universidade, até porque o curso que eu fiz é um curso muito diferente do meu. Bem diferente. Aprendi muito diferente, eu aprendi muita coisa. Fiz amigos, assim, que eu tenho certeza que vão ser pra vida toda, sabe? Não digo de todos. E aprendi muita coisa com relação a culturas diferentes, sabe? A respeitar outras pessoas, respeitar outras culturas. Porque a gente que é brasileiro, a gente acha que a gente conhece muita coisa, que é muito misturado. Mas quando você vem pra cá, você vê que o mundo é muito diferente, o mundo é muito grande. E você aprende, sabe, a lidar com isso. Até isso do pessoal ir embora é duro, mas é uma lição, sabe? Você faz parte e você aprende. Agora, a última pergunta. Uma coisa que você sente saudade daqui do Brasil e outra coisa que você vai sentir saudade daí. Então, saudade é complicado. Porque eu sinto falta da comida. Muita falta da comida. Isso é coisa de gordinho. Eu gosto da comida do Brasil. Mas aqui a gente vai, a gente tenta em casa e procura churrascaria, procura coxinha e acha leite condensado meio pra tapiar, mas não é a mesma coisa. E nesses momentos, sabe, às vezes que nem agora, um dos meus melhores amigos tá indo embora, semana que vem. Acho que assim, saudade do colo da minha mãe, sabe? É uma coisa que eu senti falta. E quando você vem pra casa, tem que estar preparado porque é um ano que você não pode voltar. Então assim, quando eu tava no Brasil, eu falei, vai passar muito rápido. Realmente tá passando muito rápido. Mas em alguns momentos, essa saudade do colo da minha mãe, bate. E daí? Que você vai sentir falta daí? Da vida que eu fiz aqui. É uma vida muito diferente. É tudo muito diferente, é tudo muito único, sabe? As oportunidades de viajar, a oportunidade de crescer, a oportunidade de conhecer gente nova. Eu vou sentir falta da vida que eu fiz aqui, das coisas daqui, das pessoas que eu conheci. Eu vou sentir bastante falta. Isso é verdade. Então, terminando agora essa primeira parte. Muito obrigado, Raíssa, por estar me ajudando, por estar dando um pouco desse tempo. Agora a gente vai falar da parte antes de já estar lá. Vamos falar agora do processo, da burocracia, de como entrar, quem entra, se é fácil, se é difícil, para entrar no programa de intercâmbio do Ciência Sem Fronteiras.
respondendo passo a passo cada pergunta que foi mandada para mim. Certo, vamos lá. Quem pode participar do programa Ciências Sem Fronteiras? Primeiro, podem participar todos os estudantes de graduação das IES, das Instituições Superiores de Ensino. E para participar, você tem que participar de uma graduação de alguns cursos que o governo colocou como prioridade. Por sorte, nós, de engenharia, estamos encabeçando essa lista. Porque por várias questões do governo e por várias decisões, a engenharia é o que acaba agregando mais para o PIB brasileiro, para o desenvolvimento do país como um todo. Não desmerecendo as humanidades, as ciências biológicas, mas o que temos grande impacto mesmo na economia brasileira são as engenharias, é o mercado agropecuário, agrícola e metalúrgico aqui do Brasil. E as engenharias encabeçam essa lista, ou seja, uma pessoa que, por exemplo, um estudante de medicina e um estudante de engenharia, eles podem sim estar prestando o processo de Ciências Sem Fronteiras, só que o estudante de engenharia tem prioridade, certo? Mas os dois podem tentar. Outra coisa, dentro do processo, durante a escolha do estudante, tem algumas coisas que entram mesmo na competição. Porque, por exemplo, eu e a Raíssa, nós vamos competir por uma vaga na Inglaterra, por exemplo. O que vai acontecer? Alguns critérios serão adotados e eu peço para o Thiago tá mandando para a Raíssa quais são os critérios que o governo pede para que as pessoas tenham essa ciência do que o governo exige. Notas, inglês. Enquanto isso, a Raíssa passa para o Thiago, eu vou respondendo outra linha de pergunta. Então, Léo, quem pode participar são os alunos matriculados no que a gente chama ensino superior, que é graduação, e também a sua universidade tem que estar inscrita no programa. Isso você pode perguntar na sua universidade, ou você pode checar online se a sua universidade é participante ou não. Certo. Isso a gente pode ver no site Ciências Sem Fronteiras. Sim, eu acho que você pode ver isso não só no site de Ciências Sem Fronteiras, eu acho que é até um pouco mais fácil você conversar na própria universidade. Certo. Mais fácil. A segunda pergunta é: quais são os critérios de seleção? Então, Léo, o maior critério de seleção na realidade é o da língua, proficiência na língua estrangeira. Os principais na língua inglesa são TOEFL e IELTS, mas se você está indo para outro país, por exemplo, França, tem outros testes, a Alemanha são outros também. Eu acho que na Hungria e na Bélgica eles aceitam em inglês também, mas isso varia de uma para outra e varia também a nota do teste de proficiência, varia de país para país. Isso tem que ser checado no edital. E outra coisa também, que assim, uma coisa que o Thiago estava comentando, a nota na realidade mínima é a nota mínima de todas as universidades aqui. Então, por exemplo, 10 universidades, 6 falam que a nota mínima é 6, uma fala que é 5, as outras 3 falam que é 5,5. O que vai aparecer no edital é o 5, para você tentar entrar no país. Mas depois, quando você vai para a seleção da universidade, varia a nota de uma para outra. Entendi. Isso é TOEFL e IELTS. Assim, a gente fala no sentido da língua inglesa aqui. Quando eu vim, a nota mínima era 6. E aqui na Inglaterra a nota mínima era 6. Agora eu não sei quanto tá, mas ela varia de um país para outro. Thiago, quanto foi a sua nota? A mínima para passar no Canadá? 61. No Canadá foi 61, mas foi TOEFL, né? Uhum. Foi 61 no TOEFL. Aqui na Inglaterra, na verdade, eles não aceitam o TOEFL muito. O IELTS é o principal. Certo.
A próxima pergunta é quais são os testes de inglês, né, que você disse, que são o TOEFL ou o IELTS? Peraí, Léo. O Ti falou que tem mais coisa pra falar nessa. Sim, desculpa, Ti. Então, o que o Ti tá falando é que assim, Léo, outra coisa que conta muito são os projetos que você fez por fora, incluindo assim, tudo, até o órgão que tava ajudando eles do Canadá, isso principalmente pro Canadá, disse pra eles que descrever bem os projetos e principalmente os trabalhos voluntários, que isso contava bastante no do Canadá. Então, tudo que você puder descrever das atividades que você fez, trabalhos voluntários que você fez. E uma coisa que no outro edital não estava e que nesse edital entrou pro Canadá foi a carta de recomendação. No meu caso, quando eu vim pra cá, na verdade, o que contou muito foi... Eles pediram pra você escrever uma carta. Não teve carta de recomendação, não tive que mandar currículo. Eu tive que mandar pra eles o que eu já fiz, o que eu já participei. Mas o que contou, eu tive que escrever uma carta, acho que de 4.000 palavras, dizendo por que eu merecia estar aqui. Então isso aqui foi o que contou. Certo. Sobre iniciação científica, conta muito? Ti, o Léo perguntou se sobre iniciação científica, conta bastante? Sim, então... Não, então, Léo, iniciação científica conta bastante. Uma das coisas que eu te estava falando, quem estava orientando eles falou até que uma das cartas dos professores ser do próprio professor orientador, que isso contava bastante. E outra coisa, até acho foi uma universidade que é muito boa em petróleo, né, que é muito grande nisso. E tinha um aluno que fazia uma iniciação nesse ramo, né? Ele orientou o aluno a colocar isso, porque já é um passo que você, assim, é uma oportunidade que você tem de desenvolver alguma coisa na própria universidade, já é um passo de você entrar nessa universidade. Então, realmente, iniciação científica conta. Para encerrar o podcast, duas novidades que a gente pode comentar sobre a política, sobre o Ciência Sem Fronteiras. O que aconteceu? O que aconteceu com Portugal? Portugal, como fala quase a mesma língua que nós, começava a receber um número muito grande de brasileiros. A porcentagem, segundo o ex-ministro da Educação, era de quase 30% a 36% das inscrições do Ciência Sem Fronteiras eram para Portugal. E o que isso demonstra a real situação do Brasil, do brasileiro, com o aprendizado de outra língua. O que agora está acontecendo? O governo está impulsionando agora novas bolsas de estudo para os estudantes estarem indo para outro país para estarem estudando a língua deles. Ou seja, você agora não precisa tirar uma nota tão alta ou uma nota média para você estar indo fazer o intercâmbio. Você pode ir agora para outro país e fazer um intercâmbio para aprender a língua, para depois sim tentar o Ciência Sem Fronteiras. Até agora, então, esse não tem um nome fixo, parece que talvez vai pegar o mesmo nome desse projeto de ensino de inglês online, que é o Inglês Sem Fronteiras. Para quem não conhece ainda, eu vou estar postando o vídeo, o link aí embaixo e o vídeo da propaganda do governo, para as pessoas estarem realmente indo para outro país para aprender outra língua. A última pergunta que mandaram se Olimpíadas de Matemática contam. Eu fui procurar na internet e realmente eu achei alguns editais de alguns países, como a Raíssa mesma comentou, alguns editais pedem características diferentes. Por exemplo, o Canadá ou a Inglaterra pode pedir uma carta de recomendação para vocês. E alguns países realmente contam muito. De repente você tem uma medalha numa Olimpíada de Matemática Brasileira ou numa Olimpíada Internacional de Física, Química, isso conta, ou você pode colocar isso nas suas atividades extras. Bom,
É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito a participação da Raíssa, do Thiago, a Raíssa. Que horas são aí, Raíssa? Aqui são 7 horas, quase 7, são 3 para 7, é. Tá meio Só que- tarde. Não, mas, ó, Tem sol ainda. tá anoitecendo 9h30 da noite. Ah, entendi. Tá no E bordão. eu agradeço o Thiago, eu sei que o tempo de vocês dois é bem corrido. E muito obrigado por estar dando essa oportunidade para o pessoal estar conhecendo um pouco mais do programa, acabar tirando as dúvidas, porque nós, universitários, se nós não corrermos atrás dessas informações, as universidades elas realmente não passam, tem uma palestra explicando como fazer intercâmbio, ou seja, os alunos têm que correr atrás. Infelizmente, essa é a realidade das universidades brasileiras. Muito obrigado mesmo, Raíssa e Thiago. Imagina, Léo, a gente que agradece. A gente queria também pedir desculpa da confusão que foi por não conseguir colocar os três nomes da conversa, mas eu acho que deu. A gente acha que deu pra esclarecer bastante as dúvidas de todo mundo. Tá certo. Eu vou encerrar aqui, tá bom, Rá? Muito obrigado e até setembro. Léo, o Ti tá comentando que se você quiser deixar contato também nosso, a gente pode responder mais perguntas se alguém quiser mandar. Ah, tá. Eu posso colocar o link pro Facebook de vocês? Porque eu acho que é mais fácil responder por inbox do que responder por e-mail, porque é provável que realmente encha de mensagem pra vocês. Ti, o Léo perguntou se pode pôr nosso link do Facebook. Pode. Por mim pode também colocar, o Ti pode colocar sim. E o Ti falou até que se você quiser colocar o país que a gente tá, Tá. dá uma pra eles saberem. Tá.